Mili, sou médica ginecologista e obstetra e estou na medicina há mais ou menos 15 anos. Eu formei em medicina há 10 anos e a ginecologia e obstetrícia tomou meu coração logo que eu me tornei clínica, assim que eu formei em medicina. Eu fui trabalhar num PSF no interior aqui, bem próximo a Montes Claros, e lá eu comecei a fazer pré-natal num posto de saúde e comecei a perceber meu encantamento pela obstetrícia. O dia que eu tinha pré-natal, eu percebi assim que era um dia que eu ia mais feliz. Então aquela tarde ela tomava meu coração. E ainda tem a questão da minha avó, minha bisavó, já tem um histórico aí de parteiras. Então eu sabia que eu tinha que seguir naquele ramo, aquele dom que foi dado para nossa família, que foi de ajudar bebês chegarem ao mundo. Então de ajudar a trazer a vida. Aquela mãe que escolheu ser mãe é a mais fácil de conduzir. Acontece que a gente tem que estar preparado até para o contrário. A gente sabe que 40% das mulheres não planejam engravidar. E essas mães são um desafio, porque a gente, durante essas 40 semanas, a gente tem que auxiliá-las a ver a gravidez e esse filho que vai chegar de uma forma mais leve. Perceber que aqueles mal-estares da gravidez são necessários serem passados para que a gente tenha um objetivo maior. Então, mais do que a mãe que sonha, a mais desafiadora é a que não sonha e que precisa se adaptar a essa nova realidade. Mas é incrível, são 40 semanas incríveis. A gente sabe que muitas mulheres chegam ao pré-natal muito antes mesmo de ser pré-natal. Algumas vezes elas vêm na consulta pré-gravidez, então, que é o ideal, que ela planeja engravidar. E depois do parto, é muito comum aqui na recepção até do consultório, quando é a última consulta, fala assim, ai meu Deus, que saudade que eu vou sentir, né? Principalmente ali no último mês, que vem toda semana, esse desgarrar, ele realmente às vezes quebra ali um pouco o vínculo e a gente sente muita saudade. Descreve pra gente como que foi aquele primeiro parto que você fez e aquela sensação assim de pela primeira vez fazer algo tão importante. O primeiro parto, eu não me esqueço, o meu primeiro parto normal, eu estava no segundo ano, quase para acabar a faculdade. Então, ali entre o quarto e quinto ano de medicina. E lá no internato, eu confesso que eu assustei um pouco, sabe? Naquele momento, naquela época, não era comum ter anestesia de parto. Então, eu achei muito traumatizante a dor, todo aquele sofrimento para que acontecesse, que a vida chegasse. Mas aos poucos a gente foi vendo a evolução, a tecnologia, a medicina avançando. Hoje, por exemplo, a gente tem acesso à anestesia de parto. Então, assim, até essa minha visão melhorou muito do parto. E aquela primeira impressão que o parto me deixou que não foi tão legal, hoje eu tento quebrar isso, principalmente com as mulheres que estão ali parindo, para que elas não tenham aquela percepção que eu tive, que mesmo como aluna me causou um pouco de desconforto. Então, é tentar mudar essa percepção. Eu costumo falar muito que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, a percepção de dor, ela é muito pessoal. Então, realmente, a dor vai acontecer, mas a gente pode ali trabalhar como a gente vai enfrentar esse desconforto. Sempre, né, todo ano ali, todo mês, tem pacientes que realmente nos demandam mais. Mas eu tenho uma paciente, assim, que eu realmente arrepio de lembrar, uma paciente minha de Bocaiúva, muito querida, inclusive, há muitos anos está comigo. Ela teve um parto comigo do segundo filho. Primeiro ela perdeu ali com 26 semanas, um bebê de mais ou menos ali 900 gramas quando nasceu. E o segundo, a gente conseguiu que ela tivesse o parto um pouco mais avançado, porque ela tinha um problema no útero, e com 900 gramas, esse bebê sobreviveu e tá lindo, já tá com 5 para 6 anos. Então, assim, é uma paciente que eu via a luta. Ela chegava na recepção, ela ficava deitada mesmo, porque ela não podia movimentar muito. Por infinitas vezes eu atendi por telefone para tentar evitar esse deslocamento. Então, essa paciente em específico, essas pacientes que lutam muito pela gravidez e que já perderam gravidezes anteriores, realmente nos marcam muito. Aniversário de um ano, para sempre, assim, a gente é sempre convidado e sempre lembrado. Muito comum, eu já estou na minha leva de terceiros bebês, então, assim, desde a minha formação, eu já estou com as pacientes que estão ganhando bebê pela terceira vez comigo. Então, assim, realmente eu imagino que daqui uns 30 anos eu vou ter feito muito parto mesmo. E daqui uns dias eu vou começar a fazer parto das filhas das pacientes, né? Então, realmente é um acompanhamento para a vida inteira. Realmente existe esse vínculo de amizade e realmente é muito, muito gratificante viver isso, porque vira família.
É mais do que uma relação médico-paciente, é realmente familiar. O ideal é que o médico, como o obstetra, principalmente, ele lida com muito sangramento, o ideal é que a gente tenha algum distanciamento. Não é ideal que eu faça, por exemplo, parte da minha irmã, que eu esteja lá, que eu auxilie, mas que diretamente eu não faça. Então, assim, familiar muito próximo a gente não deve, tá? Mas, assim, primas, outras pessoas que cresceram comigo, amigas de infância. Tive o prazer recentemente de fazer o par de uma amiga de infância que, assim, cresceu comigo, a gente brincava de boneca junto e eu acompanhei ela ser mãe. Então, assim, realmente é uma explosão de amor. Tá? Realmente é uma explosão de amor. Mas por questão de segurança, realmente a gente deve evitar essa proximidade muito grande familiar. Como que foi para você o momento que você descobriu que estava grávida também? Eu tenho um bebê de 2 anos e 10 dias. Ele é um bebê incrível, super planejado, esperado, e me mudou a percepção de entender mais aquele cansaço, aquela paciente que chega às vezes mais queixosa. Então, realmente, a minha percepção da gravidez, ela mudou muito depois que eu me tornei mãe. Inclusive sobre o parto também. Hoje, quando uma mãe fica muito incomodada e está muito preocupada com a gravidez, a gente valoriza muito mais depois que a gente é mãe, porque o instinto de mãe, ele não nega, ele não é. E assim, o obstetra, o objetivo dele, não é à toa que do latim, né, o significado de obstetrícia é obstar, é estar ao lado, é isso que o obstetra tem de obrigação, é realmente observar e acompanhar as pacientes e escutar, principalmente. E depois que a gente se torna mãe, isso fica muito mais aguçado. Muitas mamães vão assistir esse vídeo, muitas mamães nos acompanham, mulheres que já estão grávidas e que planejam estar grávidas. Qual o conselho que você dá para as futuras mamães e para as atuais gestantes? O mais importante quando a gente quer ser mãe é entender que não é só uma escolha nossa. Por algum motivo, foi aquele momento que Deus preparou para você se tornar mãe. E 90% das coisas, das situações, realmente podem ser melhoradas, modificadas de acordo com o pré-natal, de acordo com os exames. Mas a gente precisa entender que quando a gente engravida, o nosso coração tem que estar aberto. 95% das gravidezes vão vir sem nenhum problema, mas assim que a gente engravida, a gente tem que entender que 5% das situações vão fugir um pouco do nosso controle. E o nosso coração tem que entender que é uma vida que a gente está gerando, que não é um bebê que a gente está indo comprar numa loja. Então, isso é muito importante para quem quer engravidar, para quem já está gestante, entender que tem coisas que realmente você pode modificar, ter uma atenção a mais, fazer um bom pré-natal, fazer os exames direitinho e outras coisas que a gente tem que entregar realmente para o poder divino. Para aquela pessoa que está tentando vestibular, o que eu tenho a dizer é: não desista. Só passa quem não desiste. E realmente a profissão de medicina é difícil realmente passar, mas já é um gargalo para poder filtrar quem realmente vai aguentar permanecer na profissão ou não. Então, realmente, quem está tentando passar no vestibular, eu falo que só passa quem não desiste. Para a pessoa que já faz medicina, quando os estudantes passam com a gente nos estágios, eles já percebem que obstetrícia demanda corpo, emoção, físico. Então, é importante que quem quer ser obstetra esteja ciente que perderemos noites de sono, às vezes teremos que atender telefone em horário que não é o habitual. Então, é uma vocação. É claro que o financeiro conta, ele vai vir, mas ele virá para aquelas pessoas que realmente se entregam. Então, ser obstetra é isso, é estar ao lado, tem que dedicar. Então, se você percebe que tem esse coração aberto, que não se incomoda em atender o outro, que não se incomoda com o horário, você está apto a fazer obstetrícia. Se não é, tá tudo bem. A gente tem outras especialidades médicas também muito interessantes que a pessoa pode se encontrar de uma maneira mais adequada, porque para ser obstetra tem que ter muita paixão.